Olá, tudo bem com você? Bom, eu me chamo Richard Ramos, sou especialista em aprendizagem e eu tô aqui para te ensinar a estudar cada vez mais e melhor. E hoje eu vou trazer um assunto muito importante, que é sobre leitura. Mas eu ainda não vou falar sobre como ler um livro. Eu quero te ensinar como escolher um livro, para que você não compre um livro somente pela capa e o deixe jogado ali no canto e nunca mais toque nem termine a sua leitura. Então eu vou te passar 4 dicas de como escolher um bom livro. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificação, porque assim você fica sabendo de tudo que acontece por aqui. Então, bora pro vídeo? Bom, eu quero começar te dando um dado. No Brasil, infelizmente, a leitura não é muito incentivada, né? Não é incentivada como deveria. O brasileiro lê em média 2,43 livros por ano. É uma média muito baixa. A França, por exemplo, tem uma média de 7 livros por ano. Então daí você já vê o quanto é difícil a leitura aqui nesse país. Mas tudo isso acontece porque desde pequeno a gente é incentivado da maneira errada a ler. Nós somos colocados diante de obras clássicas que são obras maravilhosas, mas não para adolescentes, não para crianças. Ao invés de incentivar o prazer pela leitura, a escola traz a obrigação da leitura. E aí nada funciona. A leitura ela tem que ser incentivada pelo prazer da leitura. A leitura é prazer. Ler tem que te trazer prazer, tem que ser uma coisa prazerosa para você, né? Você tem que saber que a leitura é sim uma forma de diversão, né? Mas isso não acontece aqui no país do futebol, que nem é mais tão do futebol assim. Mas eu espero de alguma forma te trazer algumas coisas aqui nesse canal, ao longo da existência desse canal, que possam mudar essa realidade. É para isso que eu tô aqui. Então, eu vou te passar as 4 dicas que eu uso para escolher um livro e assim continuar a minha saga de bom leitor. Bom, na primeira dica, eu já peço desculpas, mas eu vou ter que me contradizer. Você vai sim julgar um livro pela capa. Eu sei que as pessoas usam isso como um jargão pejorativo, né? Não julgue o livro pela capa, não tome uma decisão precipitada. Mas se você não julgar o livro pela capa, como é que você vai saber? Como é que você vai se interessar pelo livro? Você não tem como ter acesso ao conteúdo dele antes de ver a capa dele, antes de entender ali pela capa, pelas informações que a capa te traz, título, autor, subtítulo, do que o livro se trata. Como é que você vai escolher um livro se você não consegue ter esse contato com ele? Se você não tiver esse contato com o livro? Então sim, você vai julgar o livro pela capa no primeiro momento. Então você vai pegar, vai chegar numa livraria, que já não tem tantas assim, vai olhar lá na Amazon, vai olhar em outros sites virtuais ali, vai procurar pelo assunto que você quer, ou às vezes você nem está procurando por um assunto específico, você está só olhando e aquela capa te chama a atenção. E aí sim, depois que você teve esse primeiro contato com o livro, depois que a capa te chamou a atenção, aí sim a gente vai passar para os próximos passos, para que você possa escolher o livro, de fato um livro que vai te trazer um benefício, que vai te interessar, que vai te trazer curiosidade. Então no primeiro momento, você não tem escolha, você tem que julgar o livro pela capa, não tem como. E aí depois disso, a gente passa para a segunda dica. E a segunda dica é um complemento da primeira. A gente vai seguir uma lógica aqui. E aí sim, é o momento de você entender do que o livro fala. Qual é o assunto que o livro trata. E se aquele assunto é de seu interesse. Não adianta nada você gostar da capa, achar a capa maravilhosa e o conteúdo não ser bom. Então ali, neste momento, você vai ver o que o livro tem para te oferecer. E aí,
você vai dar uma lida na sinopse. Se houver, se for um site virtual, provavelmente vai ter. Se não, você vai ler a contracapa, você vai ler a capa, você vai ler as orelhas. Você vai conseguir, com essas informações, ter esse contato e entender qual é o assunto do livro. Porque assim, é muito bacana você olhar o livro pela capa, olhar o título, mas de repente o que o livro tem para te passar ali não é aquilo que você está procurando. Você vê, eu achei que era, mas não vai me interessar, eu vou largar esse livro no meio do caminho. Então é importante você ter esse contato com o livro, né? Então, leia a sinopse, leia as orelhas, leia a contracapa, leia a capa. Veja o que as pessoas falam do livro, né? Se for num site virtual, as avaliações do livro. Se for o livro na livraria física, você olha atrás, vê se tem alguma coisa daquelas informações de fulano falou X do livro, né? New York Times, tal, best-seller e tal, essas coisas assim. Então, busca essas informações para que você não fique vendido só olhando o livro pela capa, né? Então é isso, não julgue o livro só pela capa. Mas num primeiro momento, sim, você vai julgar pela capa. E depois você vai passar para esse segundo passo, que é buscar informações ali rápidas sobre o livro, para que você possa tomar uma decisão consciente se vai comprar ou não esse ativo. Porque para mim o livro é um ativo. A terceira dica é muito importante. Nesse momento que você vai folhear o livro, se você tiver uma livraria física, ou você vai olhar aquelas páginas que o site permite que você leia. E por que você tem que fazer isso? Porque não adianta nada você gostar da capa, o assunto te interessar e a leitura ser uma leitura que para você é uma leitura difícil, é uma leitura densa, uma leitura chata. O linguajar do autor não combinar com o que você gosta de ler. Hoje existem diversos tipos de escrita, diversos autores falando sobre o mesmo tema de maneiras diferentes. Então, não se apegue, né, num único livro. Eu sei que existem matérias, existem livros que são obras assim que você não pode deixar de ler, dependendo do que você quer, do que você almeja. Mas busque ter um material de apoio, se você está estudando para um concurso, por exemplo, em que o linguajar é um linguajar que te atrai, é um linguajar que faz com que você aprenda. E aí você usa essa outra obra mais densa, mais pesada, como um complemento. Se você está buscando um livro de literatura, de ficção, né, qualquer coisa, pegue um autor que fale a sua língua. Não adianta nada você gostar da capa, gostar do conteúdo, gostar do assunto, né? Se o conteúdo ali, se a escrita não te atrai, se a escrita não te prende. E hoje é tão fácil você ver os livros. Se você for numa livraria física, é só você pegar e folhear. E se você for comprar online, você consegue ver as primeiras páginas dos livros ou algumas páginas que eles disponibilizam. Que é justamente para você ter essa experiência, para você ver se você vai gostar do tipo de escrita que o autor está trazendo naquelas páginas. Então pense sobre isso, sabe? Leia, folheie o livro, dê uma lida, perca uns minutos ali, vendo se aquilo vale a pena, se aquilo realmente interessa para você. Porque se não interessar, não vale a pena você gastar dinheiro, não vale a pena você comprar as coisas, os livros. Porque você vai deixar jogado, você vai começar a ler e vai falar, não é isso que eu quero, né? Não é isso que eu quero, é muito arrastado, é muito difícil de entender. Pra mim, o autor não consegue explicar direito as coisas. Então pense nisso. Olhe o livro, folheie o livro. Depois de olhar a capa, depois de olhar o assunto, ver se te atrai, você vê se o linguajar combina com você. Isso é muito importante. A quarta dica, aí ela vai para um cunho mais financeiro. O que acontece? Hoje a gente tem uma gama muito grande de lugares que vendem as coisas, né? Então eu citei aqui a Amazon, tem a própria Livraria Cultura na internet, tem a Saraiva. Existem muitas outras livrarias, muitos outros lugares em que você pode encontrar um livro. E aí é bacana você pesquisar, antes de você comprar, pesquisar o preço.
pesquisar onde está mais barato, né? Quais são as vantagens que você vai ter, se pode parcelar, se for o caso, se você fizer uma compra muito grande, em quantas vezes tem juros, se não tem juros. É meio básico, mas é importante dizer, porque às vezes a gente tá ali e a gente já sai comprando e esquece que os livros eles podem variar de preço, pode ter uma promoção aqui, uma promoção acolá. Então assim, não existe uma tabela. As livrarias físicas, embora eu goste muito, né, das saraivas gigantescas, eu me perco lá dentro. Infelizmente, acabam tendo um preço um pouco mais salgado, pelo menos a maioria delas. E isso acaba facilitando o e-commerce, né? O comércio virtual. Mas assim, nada impede de você comprar numa livraria e chegar na livraria e abrir seu celular, né? Hoje é tão fácil isso, e jogar o nome do livro no Google e ver se está muito longe o preço ou não. Existe também a opção, para quem gosta, de comprar livros virtuais, né? E-books. Assim, eu tenho alguns e-books, eu tenho um Kindle, eu tenho alguns e-books, mas eu realmente dou preferência para livros físicos. São os livros que eu mais gosto. Eu gosto de manusear, eu gosto de escrever, né? Eu gosto de escrever no livro. Meus livros ficam todos bagunçados, todos amassados e rabiscados, enfim. Isso é matéria para um outro vídeo. Então, assim, olhe o preço também do livro. Afinal de contas, seu bolso agradece, né? E olhe bem, veja quais são os lugares mais baratos e aí você faça a sua compra, né? Bom, eu espero que com essas dicas você consiga encontrar um livro que te agrade, que você pare de deixar as leituras pela metade, né? Se você é uma pessoa que não tem o hábito da leitura, não tem o prazer de ler, use essas dicas para achar o seu livro, que todo mundo tem um livro. E quando esse livro chegar na sua vida, o bichinho da leitura vai te picar e você nunca mais vai deixar de ler. Porque ler realmente é uma diversão, é um prazer. Então eu espero que vocês façam um bom proveito do que eu trouxe aqui. E até a próxima. Bora!